Caio, eu tenho uma família bem religiosa, meus pais são pastores muito bem intencionados e sinceros, mas vivem numa religiosidade distraída e cega. São admiradores de Terra Nova, Hagen, Hernandes, etc. Reagan, Hernandes, etc. Quando converso com eles, geralmente dizem: quem não ajunta, espalha. Isso porque não ajunto ninguém para ir à igreja deles. E eu não frequento lá também. Caio, me explique, o que é esse ajuntar e espalhar? Ajuntar o quê? Para quem? Por quê? Eu não sei o que é isso. Não. Grande beijo. Nem o pai dele também sabe, nem a mãe. Não tá sabendo. Eu não conheço ninguém que espalhe mais do que o Estevão, do que esses caras. Eles vieram para espalhar. Eles vieram para estragar. Porque a igreja evangélica no Brasil já tinha muita doença. Mas Macedo, mais do que o R.R. Soares, mas o R.R. Soares também. Porque se o Macedo fez esse estrago, o R.R. foi quem vendeu, melhor do que ninguém, as doutrinas do Kenneth Reagan para essa população inteira. Então, culpa no cartório, diante do Evangelho, seu R.R. Soares. Todos os mais que vieram são filhos dessa loucura. Veio o rei do marketing, que é o Estevão, um assaltante também. Assaltante. Visitei muita gente que você roubou, Estevão. Gente boa. E gente do meu lado, com cifras contáveis e contabilizáveis. Gente que não quis entrar na justiça contra você até hoje, só porque disse: Deus cuida. Mas você sabe. E toda vez que eu tive que te dizer alguma coisa, foi assim, na lata, e não era pela TV, era face a face, como continuarei a dizer, tão somente apareça diante de mim. Esses é que vieram para espalhar, não ajuntam com Jesus. Quem ajunta com o Evangelho são os colaboradores do Evangelho. Eles não, eles são colaboradores do bolso deles, do negócio deles, do dinheiro deles, da doutrina deles, da invenção deles. Como Estevão me disse, como exemplo de um cara que ajunta, olha como é que ele ajunta. E disse 3 vezes a mesma frase. Pessoalmente? Pessoalmente, na minha sala. Primeira vez eu ouvi, a segunda eu ouvi, a terceira eu ouvi, a mesma. Eu falei, ele crê nisso. Eu o chamei porque ele estava passando a perna num monte de pastores em São Paulo, pegando banda dos meninos lá, das igrejas. Oferecia $5.000, $3.000 para os garotos de uma igreja que não ganhavam nada, cantavam como voluntários felizes na igreja. Ele foi um dos mercantilistas do processo gospel. Ele com as bandas. Aí, eu dou $3.000 para vocês virem ser da Renascer. Aí os garotos que não tinham nada, de repente estavam ganhando $3.000. Aí foi, olha, em 6 meses tinha não sei quantas bandas e pastores dizendo: o que ele está fazendo? Que loucura é essa? Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira e ele era associado. E esses pastores cobrando de mim: que loucura é essa? Totalmente falta de ética dele para com tudo. Como é que ele faz isso? E aí eu chamei lá em Niterói, ele veio de São Paulo, chegou lá, ele e um associado dele. Eu disse tudo que eu tinha que dizer, ele acabou e falou: deixa eu lhe falar uma coisa, para não parar dúvidas a meu respeito. Ele falou: esse negócio de irmão, isso é muito bonitinho enquanto não tem nenhum interesse envolvido. Olha só, me disse isso 3 vezes em ocasiões diferentes, ele crê nisso. E a prova disso é a vida dele. É muito bonitinho enquanto não há interesses envolvidos. Quando há alguma coisa que me interesse envolvida, eu vou lhe dizer o seguinte: eu como a pele do cara todinha. Depois eu chupo os nervos e como a carne. Depois eu trituro os ossos e chupo o tutano. Eu não deixo nada. Se for fazer negócio comigo, tem que vir sabendo que vai ter que se defender, porque se der mole, pode ser irmão, pode ser o que for, eu como inteiro, vivo. Foi ou não foi? Estevão Hernandes. E ainda tinha lá um presbítero dele como testemunha na primeira vez, um indivíduo que saiu da igreja presbiteriana independente, esqueci o nome dele agora, o sobrenome começa com B. Estava lá assistindo e dando sorrisinhos nervosos para aquela coisa diabólica. Então respondo:
a você assim. O que é ajuntar? Ajuntar é pregar o Evangelho, ajuntar é não falsificar a palavra, ajuntar é só ensinar todo o conselho de Deus, ajuntar é não virar 171 contra Jesus, ajuntar é não ser lobo, ajuntar é manter a integridade da mensagem e da vida, isso é ajuntar. Agora, espalhar é o que eles fazem. Eles fazem, e nós estamos assistindo a essa situação calamitosa porque eles chegaram. Antes deles chegarem, havia as calamidades, as dificuldades humanas, mas não havia essas monstruosidades incomparáveis, como essas que o Brasil hoje tem, em escala mega, maior do que praticamente qualquer outra nação da Terra. Não há em qualquer outra nação, não há na América, o mega escândalo que existe aqui no Brasil todo dia. Disso nós todos temos que ter consciência. Isso aqui não é normal, o que tem aqui é mais. E não para de ficar mais e mais horroroso. E esses que entram nisso espalham contra o Evangelho. Apenas ajunta com o Evangelho quem anda em obediência a Jesus. Se não for em obediência, qualquer outra ação é contra ele. Saiba disso e não se equivoque. Não tente relativizar algo tão absoluto quanto isso.